poder nos servir nessa noite. Então eu acredito que você precisa estar com o coração muito disponível, muito disposto. Assim, abandona qualquer distração e que seja de fato a sua mente, seu coração cativo ao que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Eu acredito que o Senhor tem uma porção muito especial. Tem alguém que acredita comigo nessa noite? Diga amém. Vamos orar para que o Senhor conduza o filho como ele sempre tem conduzido? Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor nós estamos felizes e gratos pela vida do Gilberto, por tudo aquilo que o Senhor tem confiado a ele, Jesus. Obrigado pela vida do precioso amigo que o Senhor tem sustentado, mantido de pé, firme. Pai, que em nome de Jesus, toda a sabedoria, toda a graça que o Espírito nos concede nessa noite, venha encontrar o coração do teu filho e que em nome de Jesus ela venha se manifestar no meio de nós. Que não haja nada nesse lugar que possa impedir que a semente caia em uma terra boa. Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja cuidando nesse momento da Pri, das bebês, que o Senhor esteja cuidando do Toshio, que em nome de Jesus a casa tenha sido protegida para a tua glória. Nós abençoamos, meu Deus, em nome de Jesus e te entregamos tudo a ti. É assim que nós oramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, irmãos? Maranhense assim, se passar o dia todo chovendo, já bota uma camisa já, né? Já bota uma camisa de frio, né? Tirei até da mala assim, pensei que eu nunca ia usar essa camisa que eu trouxe do Japão, entendeu? Há 3 anos parado. Eu disse, rapaz, acho que hoje dá para usar, ó. Né? E aí, que bom estar aqui, irmãos, como Nelson falou. Hoje é o dia que eu dou uma voltinha ali no Tocantins, né? E aí eu fui debaixo de chuva e voltei debaixo de chuva. Aí a gente acabou atrasando para vir mais devagar, né? Aí, por causa da chuva, mas que bom que chegamos, que deu tempo de estarmos aqui, para poder compartilhar, estar juntos. Como o Nelson falou, estamos com alguns irmãos ali, né, da nossa comunidade, e eu me sinto em casa, né? Eu costumo dizer isso para o Nelson, né? Eu me sinto em casa aqui, pela nossa história, pela construção que nós temos de relação, e em saber que eu não estou participando de um evento, né, mas que sim estou com os meus irmãos e podendo compartilhar daquilo que Deus ele tem ministrado aos nossos corações, né? Não é aquilo que quando eu vi a temática da conferência ligada a Filipenses e aí ligado a algumas coisas que eu tenho compartilhado em nossa igreja, algumas das coisas que eu comungo e creio que são princípios que nós precisamos nos atentar, irmãos, sabe? Porque o que nós precisamos entender é que a razão da nossa reunião e de qualquer momento que nós nos reunimos, seja aqui, né, seja nas casas, seja em qualquer lugar, não pode ser numa intenção de tentarmos atrair Deus para que Ele olhe para as nossas necessidades, porque aí nós estaremos então como os profetas de Baal e Balaíns, né? Mas na verdade nós temos que nos portar como aqueles que já têm uma relação com o Pai e sabe que o Pai não vai nos visitar, na verdade Ele já está, Ele apenas vai se manifestar, que era a certeza de Elias. Elias tinha certeza que a presença estaria manifesta, porque a presença do Pai já estava nele, e que aquilo que iria se manifestar fisicamente ali, visivelmente, apenas era uma consequência daquilo que ele já tinha com quem? Com Deus. Então que os nossos cultos, nós não sejamos como os profetas de Baal e Balaim, ficando se mutilando, se esforçando para tentar chamar a atenção de Deus, mas no entendimento de que nós estamos aqui porque Ele nos atraiu, nós estamos aqui porque a relação de paternidade já é um fato. Nós não estamos aqui como quem é estranho, nós estamos como filhos que se reúnem à casa do Pai, filhos que sentam à mesa e celebram, simplesmente isso, né? E aí o Pai nos surpreende, porque sempre o Pai surpreende seus filhos, né? E a gente entende, né, que Ele está no controle de todas as coisas, e muitas vezes nós, tomados pela rotina, às vezes achamos que Ele não pode nos surpreender mais, mas Ele sempre vai e nos surpreende, e traz alguma coisa,
e faz com que a gente, então, nós sejamos aperfeiçoados. E cada comunhão é um momento de aperfeiçoamento, amém? E aí, quando eu olhava o tema da conferência, né, bem-aventurados, e falando sobre conhecermos a Cristo e torná-lo conhecido, né? Filipenses, aquele texto é fantástico. Aquele texto ele me constrange, né? Porque ele vai contrário a qualquer lógica que constantemente somos assediados a viver, tá? E aí, eu ao meditar no texto, eu decidi não fazer uma exposição do texto a partir de Filipenses, mas trazer um texto também conhecido por nós, que é a lógica pela qual constantemente nos assedia, e que muitas vezes estamos nos descuidando e volta e meia tropeçando nela, tá? E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 13, tá? Que é justamente, eu quero que você pense comigo hoje aqui, tá? Que o que Filipenses capítulo 3 traz para a gente no discurso fantástico de Paulo, em não ter a vida por preciosa, em considerar tudo, que tudo aquilo que ele tinha como status, como glória, né? Como aquilo que trazia para ele ego, aquilo que trazia para ele brilho, tudo considerado nada, e tudo considerado como esterco, né? É um texto fantástico, né? É um texto pelo qual serve para nós como referência, para que nós todo dia, né, possamos olhar para esse texto e dizer: esse é o modelo de vida, é Cristo sendo conhecido por nós e revelado através de nós. E aí isso precisa ser algo que se torne uma perseguição dos nossos ideais enquanto cristãos, tá? Mas ao mesmo tempo, enquanto isso tem que nos motivar a entender que nós andamos nas contrariedades, né, do que existem as lógicas do mundo, e que isso nos mostra que o que é ganho em Cristo é perda, né? E então perder é importante, né? E isso para Paulo não é um sofrimento, mas isso para Paulo é o quê? Alegria, né? E aí parece que para nós termos a vida por perda, no sentido de abrir mão de tudo aquilo que a lógica da sociedade do mundo impõe como vida, como sucesso, como realização, às vezes a gente faz isso num luto e não numa alegria, tá? E então a gente, na verdade, precisa encarar que as perdas que o Evangelho exige de nós não podem nos causar luto, mas sim a alegria de saber que isto, na verdade, é a melhor opção que nós temos. Isso precisa ser encarado dessa forma. Porém, a gente sempre vai estar se debatendo com esse velho texto aqui, que já virou canção, e eu lembro na década dos anos 2000, uma banda cantava muito essa música, esse texto, né? A banda Resgate, banda Carlos Barnett, várias bandas tiveram canções baseadas nesse texto que diz assim: alguém da multidão lhe disse, né, para Jesus: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Versículo 16, Lucas 12, 16. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa,
coma e beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, mas eu prefiro a versão da RA que diz louco, esta noite a sua vida lhe será exigida, como diz na RA, esta noite pedirão a tua alma. Então, quem ficará com tudo que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós conhecemos esse texto, né? E nós sabemos até esse versículo de cor, né? Louco, esta noite pedirão sua alma, tal. Mas eu não sei vocês, mas houve já muitos momentos na minha vida e que me vi tropeçando nesse texto, e que me vi de forma inconsciente e sorrateiramente, às vezes, aumentando meus celeiros quando não deveriam ser aumentados. Não sei vocês, mas já me vi em momentos em que eu precisei parar e dizer, peraí, e já vi momentos em que tive que regressar. Quando a gente olha a expressão da conferência Bem-aventurados, nós sabemos, essa expressão ela é muito conhecida, ela é uma expressão que está presente dentro dos Salmos, é uma expressão que está ali dentro do Sermão da Montanha, é uma expressão que Paulo também vai usar em alguns outros momentos, em outros textos, mas parece que a gente, ao longo da caminhada da vida, a gente pegou essa expressão bem-aventurados e de forma inconsciente, a gente tem colocado a ideia de ser bem-aventurado com a ideia de ser bem-sucedido. E bem-aventurado não tem nada a ver com ser bem-sucedido. Nada, exatamente nada. Porque quando nós olhamos isso lá na expressão grega, no original, na expressão no hebraico, que é a primeira expressão, que ela está lá, por exemplo, nos Salmos, essa expressão, ela está totalmente ligada com uma relação construída com o sagrado. Em aquele que atenta para os princípios das leis e dos profetas, em aquele que está mais preocupado em agradar a Deus do que agradar a si mesmo. É aquele em que tudo da sua vida era regida não por aquilo que ele desejava, mas por aquilo que a palavra apontava. Então, por isso que você vai ver as expressões de bem-aventurados dentro dos Salmos, todas elas estão atreladas a princípios que conduziam a vida do judeu. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, aquele que teme ao Senhor. Feliz será, lá lembra Salmo 128 sobre a família, né? O homem que é bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Aí você vai lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, você percebe que em todas as expressões dentro dos Salmos, quando fala de bem-aventurar-se, estão ligadas a princípios que regiam um homem a partir de sua espiritualidade e não a partir de suas posses. E você então, aí, só que o grande problema é que nós gostamos de alguns versículos e que trazem expressões que dizem respeito àquilo que nós podemos nos apossar, né? E aí, por exemplo, fala que nós comeremos do melhor dessa terra, né? E que a gente vai prosperar para a direita, para a esquerda, né? E para todo lado, né? Ou seja, nos apegamos a palavras que dizem respeito a uma prosperidade no que diz a bens materiais, e a Bíblia não condena isso, não há uma expressão, a Bíblia só diz que o caminho para obter isso é um caminho difícil. Lá está na carta de Timóteo, né, 2 Timóteo, Paulo vai advertir, cuidado, oriente aqueles que querem ficar ricos, que muitos caíram em tentações e se perderam, né? Paulo inclusive vai dizer que a vida pelo qual deve ser perseguida é uma vida piedosa, em que nós devemos ter contentamento com o que comer e o que vestir, e isso nos basta. Mas parece que esses versículos não fazem parte dos nossos textos do dia a dia, das nossas caixinhas de promessa. Não sei se vocês lembram dessas caixinhas de promessa, né? Lembram daquelas caixinhas de promessa? E o povo chamava aquilo de devocional, né? Você acordar de manhã e tirar um versículo, glória, né? Deus está dizendo aqui que hoje eu vou comer do melhor dessa terra, né? Não tinha nenhum texto que dizia assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Tinha nenhum texto que dizia, buscar-me-eis e me achareis como bocado. Não, era só
coisas que dizem respeito à posse relacionada a um estado de bem-sucedido perante os olhos dos homens. E aí o que acontece? Acaba que pegamos a expressão bem-aventurados e de forma inconsciente, né, acabamos levando a ideia de que seremos pessoas bem-aventuradas se formos realizadas de acordo com aquilo que sonhamos, desejamos, almejamos, e isso muitas vezes acaba se esbarrando com aquilo que Deus quer para nós. E aí está o problema, né? Eu até brinco, e um dia eu preguei isso no Japão, e alguns irmãos ficaram até meio atravessados lá, porque eu disse assim: irmãos, se você se converteu não sendo rico, acabou. Acabou. Para. Tu só vai te atrapalhar. Tu só vai meter os pés pelas mãos. Tu só vai fazer besteira. Porque dura esse caminho. E eu conheço muitos que tentaram e se estreparam. Não insista. Se essa bênção aí vai te perseguir, que ela venha naturalmente, mas pare de persegui-la. Acabou. Se tu, enquanto não crente, não conseguiu alcançar, vai cuidar das coisas do reino. Se Deus achar graça em você de ser um fiel mordomo disso, Ele vai conceder. Se não, para de ficar batendo nisso aí, porque tu vai te tropeçar, te estrupicar, e aí o caminho de volta é mais que difícil. Eu já vi muita gente tendo que regressar ao caminho com consequências e dores terríveis, tá? Se para quem se converteu era rico, também lascou, porque Paulo vai dizer assim a Timóteo: diga aos ricos, né, que são cristãos, que eles na verdade agora sejam ricos de quê? De boas obras. Né? Ou seja, que aquilo que eles possuem estejam a serviço de quem? Do reino. Meus irmãos, porque é isso, queridos. Esse é o caminho, entendeu? A gente está querendo criar e driblar e justificar o injustificável. Se as nossas posses não estiverem a serviço do reino, qual é a razão que nós estamos fazendo aqui? Porque Deus não tem nenhum plano individual. Eu nunca vi o texto da Bíblia pensar em projetos individuais. Todos os projetos de Deus são o quê? Coletivos. É um povo, é uma nação, é uma família, é uma igreja, uma eclésia. É uma proposta coletiva. É uma proposta onde nos leva ao constrangimento. Quando nós vemos cenários em que, onde havia a necessidade, de repente havia a solução. Onde, quando, por exemplo, vemos a narrativa de Atos, ali após o mover do Espírito do Pentecoste e tal, e depois, de repente, nós temos aquela história trágica de Ananias e Safira, que eles, então, querem tomar por base o José que vende o campo e entrega aos pés dos apóstolos, e eles queriam também mostrar que eles eram generosos, né? E eles vão e vendem, mas na hora eles venderam com uma grana muito boa, aí eles olharam assim: Safira, acho que é muito dinheiro esse negócio aqui, não dá não, vamos dar metade? Vamos, a gente dá metade, mas a gente disse que a gente quer tudo. Eu lhe pergunto, onde é que está o texto que os discípulos, os apóstolos, comentaram com eles que precisavam? Não tem. Onde tem alguma passagem que o Espírito Santo exigiu que eles fizessem o que José fez? Não tem, né? Agora vocês entendem por que eles foram fulminados? É uma coisa puramente deliberativa, egocêntrica, que querem ser colocados no palco e no centro daqueles que iriam ser a expressão de generosidade fingida, falsa, tomada a partir de um egoísmo que não foi nem capaz de abrir mão daquilo que eles disseram que iam vender e dar, sabe? Isso revela muito mais o que está em nós do que aquilo que queremos fazer com o que julgamos possuir. Porque às vezes a gente diz assim: Senhor, se eu fosse um homem mais próspero, eu ia manter tanto missionário na tua obra, eu ia enviar tanta gente. Para de mentir, irmão. A gente às vezes fica mentindo para nós mesmos, sabe? A
A gente fica pensando coisas surreais. Senhor, se eu fosse um homem rico, eu ia abençoar tanto o teu reino, eu ia comprar terrenos por aí, para abrir igreja, eu ia manter pastores. Irmão, para, irmão. Para. Porque a coisa não se revela na sua proporcionalidade, a coisa se revela na sua generosidade. Não é no volume. Porque se fosse no volume, a viúva pobre estava ferrada, que deu apenas 2 moedas. A coisa não se revela no seu volume, a coisa se revela na sua intenção, na sua generosidade. Por que teus 10 reais não mantém um missionário? Hein? Mas mantém teu açaí, que não pode faltar na tua mesa. Está entendendo? Às vezes nós ficamos com discursos que nós precisamos parar de, às vezes, ficar enganando a nós mesmos. E perceber que muitas vezes estamos caindo, e a gente olha a história desse homem e diz, que homem louco, né? Ele pegou e ele, ao invés de pegar as sobras que tinha e doar, ele faz derrubar o celeiro dele, e ele aumentou. Que homem louco, que homem avarento, que homem ganancioso. Irmãos, eu te convido aí em casa, ao chegar, te olhar no espelho, e talvez há muito de nós esse homem. Há muito de nós. Porque muitas vezes aquilo que nos sobra, nós estamos derrubando os nossos celeiros e começando a construir mais coisas. Como assim, pastor? Aí eu preciso contar a partir de mim, né? A gente começa a ganhar um pouquinho mais e o carro 1.0 já não nos serve. A gente aumenta o celeiro e bota um 2.0. A gente começa a ganhar um pouquinho mais, o celular Motorola já não nos serve. A gente derruba o celeiro e aumenta mais o celeiro. A gente começa a ganhar um pouquinho mais, a nossa casa já não nos serve. A gente derruba o celeiro e aumenta, né, a casa. Se a gente não vai percebendo, parece que, se a gente não perceber, parece que o contentamento não vai existir em nós. E nunca vamos estar suficientemente saciados com aquilo que julgamos ser nossas necessidades, enquanto muitas vezes, na verdade, é fruto dos nossos desejos e não das nossas necessidades. Entendeu a parada? E aí a gente vai julgando que diz, não, pastor, porque não tem realmente nada de errado. Mas o problema é que quando a gente vai começando a perceber que o nosso celeiro 1.0 já não cabe mais, e que o nosso Motorola já não cabe mais, a gente então começa a se enveredar em uma vida que vai tomar de nós muito mais tempo para manter isso, para sustentar isso. E isso não para, porque isso é voraz, e isso, quando nós mesmo pensar, nós estamos trabalhando feito um condenado, nós não temos mais nem tempo de comunhão, que dirá de serviço. E comunhão é o mínimo que, como cristão, nós podemos ter, porque é o mínimo. Se tu acha que comunhão é a obrigação de um crente, a gente precisa se converter, porque comunhão é privilégio. Obrigação é serviço. Comungar, estar hoje aqui, se tu está te orgulhando de estar sentado nessa cadeira e de ter cantado 4, 5 canções e sair e dizer assim, Evandro, rapaz, hoje eu fui o cara, consegui ficar 2 horas de culto hoje. O negócio foi bom, cheguei no horário, não cheguei atrasado, cantei os 4 louvor, não fiquei sentado na cadeira, não dormi no culto, não mexi no meu celular. Rapaz, hoje o negócio rendeu. Glória a ti. Porque, na verdade, a comunhão é um privilégio. Se sinta privilegiado de estar sentado nesse exato momento na casa do Pai, em comunhão com a tua família. Isso não é uma obrigação. A obrigação é que tu fez no teu trabalho. E a obrigação nossa, enquanto igreja, estamos aqui na celebração. A obrigação é lavar a louça. A obrigação é limpar a casa. A obrigação é arrumar. E alguém tem que fazer esse negócio, né? Não é igual festa de família. Alguém fez a comida, outro lava. Alguém botou a mesa, outro tira. Isso sim é obrigação. Então a gente não pode olhar para aquilo que é o privilégio da mesa e colocar como obrigação. Então, às vezes, até o que é o nosso privilégio está sendo roubado, porque nós estamos ocupados demais expandindo celeiros. Entendeu aí? Porque aí eu torno a repetir, a questão não é a riqueza,
A questão é a ocupação que ela te causa, tentando mantê-la ou conquistá-la. O texto diz que a vida desse cara foi tomada por isso, não foi? Não foi isso? Ele passou anos só focado nisso. O que o texto, né? E aí o que é interessante é como que começa essa narrativa, sabe? Como é que começa essa narrativa? Essa narrativa, ela tem um contexto em que Jesus está chamando a atenção dos hipócritas, versículo 1. Jesus está falando depois sobre a importância da confissão, e Jesus está falando numa perspectiva escatológica daqueles que irão se encontrar com o Pai a partir dele. E eu fico me perguntando, como é que aquele indivíduo que está no meio de uma pregação tão tremenda de Jesus, para perguntar para Jesus, para pedir para Jesus interceder por ele sobre um problema de herança. Como é que ele, ouvindo um sermão desse aqui, ó, só vou citar um dos versículos que Jesus fala dentro do bloco 1 ao 12. Jesus diz assim, ó: e eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus falando um sermão tremendo, uma perspectiva de confissão, de perdão, de alinhamento espiritual, de cuidado, de prudência. E de repente um indivíduo levanta a mão, eu fico imaginando, no meio da pregação de Jesus. E eu fico imaginando, quando eu estava estudando o texto, é igual eu estou empolgado dando uma aula para aluno na escola, e eu estou ali empolgado, e de repente alguém levanta a mão, eu fico até feliz. Vai participar, vai dizer alguma coisa, vai somar. Eu posso ir ao banheiro? Ô indivíduo, no melhor da coisa tu quer, velho, quebra o negócio, sabe? Eu estou achando que tu vai confessar teus pecados, entendeu? Eu estou achando que tu vai fazer uma confissão pública. Eu fico imaginando os outros assim, ó, Jesus está falando de confissão pública, acho que esse homem vai confessar agora alguma coisa aqui. Acho que ele vai, né, exercer a pregação. E de repente esse homem entra com um assunto. Olha o que esse homem faz. E dirigindo, esse homem vem e ele entra com um assunto. Alguém da multidão diz: mestre, diz para o meu irmão dividir a herança comigo. Uma das primeiras coisas que a gente precisa perceber aqui é que se nós estivermos com a vida pautada nas perspectivas humanas, não entenderemos o que Jesus está fazendo, falando e conduzindo. E a gente vai estar sempre na contramão. E a gente vai estar sempre falando com Jesus sobre coisas terrenas, enquanto Jesus quer falar com a gente coisas sobrenaturais. Enquanto Jesus está falando, Jesus está conduzindo, Jesus está direcionando, Jesus está instruindo, Jesus está apontando o caminho, Jesus está dizendo: é o caminho da confissão, meu irmão, é o caminho do arrependimento, para que eu te testemunhe sobre ti nos céus. E o indivíduo vem e diz assim: Jesus, meu irmão não quer dividir a herança comigo não. Sabe, irmãos? E aí a gente não percebe que às vezes nós estamos igual esse indivíduo no meio da multidão, em que Deus está fluindo no meio da igreja, está direcionando a igreja sobre aspectos sobrenaturais, está direcionando a igreja sobre princípios a serem obedecidos, e nós estamos fazendo perguntas para Deus sobre os nossos interesses terrenos. E as nossas orações estão girando em torno de nossos interesses pessoais, e não sobre aquilo que Jesus está falando para a sua igreja. E ao invés de estarmos numa postura de confissão ou de eis-me aqui, nós estamos dizendo para Deus: ó Deus, meu carro quebrou. Ó Jesus, eu preciso de uma casa. Aí Deus está dizendo: eu fui fazer morada para ti no céu, e eu estou: ó Deus, eu preciso de uma casa aqui. Ó Deus, essa casa está pequena. Ó Deus. E a gente começa a ficar balbuciando e expressando para Deus as angústias terrenas, e perdemos a oportunidade de discernir e aprender sobre as verdades espirituais. O que é que está te importunando sobre aspectos dessa terra
que está te movendo de uma forma equivocada a relação com Jesus. Onde você poderia estar dobrando seu joelho, não para estar falando daquelas coisas que te angustiam, que poderiam muito bem ser resolvidas, se nós parássemos de ficar tão ambiciosos, tomados por desejos, e não fizesse tanta pataquada, tanta coisa, que viesse só ocupar o nosso tempo precioso que poderia ser gasto, ouvindo o Pai e vivendo as coisas sobrenaturais. Não é isso, irmãos? Às vezes a gente não tem tempo nem de vir para a igreja. A gente não tem tempo nem de vir ouvir. A gente não tem tempo nem de vir. Por quê? Porque nós estamos todos charfundados em aspectos terrenos. E aí, isso vai tomando tanta nossa vida, isso vai nos oprimindo. E aí pode perceber, irmãos. Pode perceber. Às vezes o que está te fazendo perder o sono não são as preocupações espirituais. Pode perceber, vai lá, sonda aí. O que às vezes está te fazendo ficar preocupado. Não é porque tu está preocupado assim, meu Deus, Senhor, muitas vidas agora vão perecer no carnaval, Deus, muita gente vai morrer, meu Pai, Senhor, tem misericórdia. Não, a gente quer, Deus, Senhor, está chegando dia 15, é o dia do cartão, eu me extrapolei, Senhor, e eu me excedi. Eu quando comprava, eu gritava Maranata, e Maranata não aconteceu. Mas quem veio foi a fatura. E aí você começa a perder o sono, porque você está preocupado com o teu score do CPF, entendeu? Você está preocupado em perder teu cartão black. E isso vai começando a te comer o juízo. Enquanto as verdadeiras ocupações que deveriam preencher teu coração estão sendo tomadas por aspectos terrenos que estão tomando a tua alma. Louco! E aí a gente olha esse texto e a gente diz, que homem louco, e esse homem somos nós. Somos nós. Sabe? Somos nós que quando o banco diz para a gente assim, aí tu ganha, eu preciso tocar nessas feridas, aí tu ganha R$2.000, aí de repente a gerente te manda uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, ô seu Ariosvaldo, o banco aqui te liberou uma linha de crédito, de cartão de crédito de R$10.000. Aí tu, em vez de dizer assim, está repreendido Satanás, tu diz, oh glória. Aí tu pega o cartão de crédito, que é a maior ilusão, porque nas regras contábeis, na ciência contábil, essa é a estratégia bancária. Ele chama de crédito o que é débito, e ele chama de débito o que é crédito. Entendeu? Porque quando você então ouve falar que você tem 10 mil de crédito, tu acha que esses 10 mil são teus. Não, esses 10 mil é a dívida que vai roubar a tua paz. É a dívida que vai causar confusão no teu casamento. É a dívida que vai gerar contenda no teu lar. É a dívida que vai te fazer ter que arrumar um outro trabalho. E aí tu trabalha de dia num e de noite no outro. Entendeu? Aí o que era para tu sentar à mesa e ter comunhão com tua família, tu está tendo que trabalhar e de novo ganhar dinheiro para pagar a tua dívida. Louco! Louco! Entendeu? Essa semana eu fui na minha gerente, que ela mudou de gerente, estava enchendo meu saco, fui ontem lá na minha gerente. Aí a gerente chegou, senhor Gilberto, aqui, olha, eu achei estranho uma coisa aqui, no seu histórico, o senhor tinha um cartão com tanto de limite, e de repente, houve aqui um pedido de redução de limite. Isso procede, senhor Gilberto? Eu digo, procede, senhora. Mas por quê? Eu digo, porque eu não ganho isso aí. Eu vou ficar com um limite desse tamanho? Eu disse assim, eu até disse com ela assim, esse cartão fica com minha mulher. A senhora quer um divórcio? Se a mulher souber esse limite aí, você dá confusão isso aí, rapaz. Eu disse, por isso que eu liguei e disse, pode diminuir isso aí. Ela achou estranho enquanto o povo pede. Eu disse, porque eu quero é minha paz, senhora. Entendeu? Ele disse, seu Gilberto, eu ia lhe dizer que o senhor tem um limite maior. Eu digo, sangue e fogo. Não quero nem ouvir o valor, senhora, eu estou indo embora. Aí ela sorriu, eu digo, eu estou indo embora, é sério. Eu não quero ouvir isso aí não, porque eu estou numa fase que eu estou precisando. Eu vou embora. E não mande mensagem para mim dizendo que eu tenho coisa não. E a abençoada ficou mandando. Você tem não sei o que para casa, não sei o que para carro, não sei o que, não sei o que. Eu digo, sai fora, senhora. Eu olhei para ela e digo, mulher, a senhora é crente. Eu olhei para ela que tinha um versículo no WhatsApp dela, o senhor é meu pastor, ele não faltará. Eu digo, a senhora é crente, não me tente. Aí ela sorrindo e tal. Não, senhor Gilberto, é porque é nossa obrigação ter que dizer. Eu digo, eu entendo. E a minha obrigação é negar.
A gente fica se iludindo, irmãos. A gente é um bando de louco. E não é louco por Jesus, não. É louco por essa vida que a gente acha que está dando certo. E essa é a pior loucura, é quando a gente acha que está dando certo. Porque nós estamos confundindo bem-aventurados com bem-sucedidos na lógica dos homens. E quem te disse que ser bem-aventurado é ouvir de um gerente que tu tem um limite de 50 mil reais? Quem te disse? Hein? Quem te disse que ser bem-aventurado é você ter um limite para comprar uma casa de 1 milhão, um carro de 500 mil? Quem te disse que isso é sinônimo de ser bem-aventurado? Enquanto, na verdade, isso pode se tornar o maior mal na tua vida. E para os homens lá fora, alguém está dizendo assim: a tua vida está dando certo. Mas segundo os princípios do reino, isso é loucura. Esse dar certo é loucura. Então tome cuidado, porque talvez o que está dando certo na tua vida é a tua morte. Louco, vão pedir tua alma. Então nós temos aqui um cenário onde alguém, ao invés de se debruçar com Jesus e fazer perguntas sobre os princípios do reino, estava preocupado com uma herança que não estava sendo dividida. E muitas vezes somos nós. E ele ainda chama Jesus de mestre. Que mestre é esse? O cara interrompe. Jesus ficou chateado com o negócio aqui. Viu a resposta que Jesus disse para ele? Jesus diz logo para ele assim, Jesus deu logo uma tramontina nele, bem aqui: homem, quem é que me constituiu juiz entre vocês? Jesus só faltou dizer assim: isso é um problema teu, meu irmão, teu irmão te vira. Rapaz, tu para o meu sermão para tu me perguntar sobre isso. Eu estou pensando que tu vai falar, tu confessar teus pecados aqui, tu vai dizer: ô Jesus, eu preciso mudar de vida, minha postura está toda doida, eu preciso me arrepender. Sabe? Às vezes a gente passa tempo, Deus já vivenciou isso aí. Às vezes, ao invés de a gente passar tempo com irmãos, abrindo a Bíblia e compartilhando das verdades do reino, a gente está tendo que dizer para o irmão: deixa de ser doido. O que tu quer com essa parcela que tu não dá conta de pagar? Tu para de ter dor, tu vai ter que arrumar mais um emprego. Tu vai passar mais tempo fora de casa. E Satanás vai preparar uma outra lá naquele emprego. E quando tu menos pensar, tu está longe de casa, da tua casa da fé, tu está longe da tua casa família. E quando menos pensar, tu não volta mais. A gente tem que passar muito tempo, às vezes, tendo que gastar tempo com isso. Onde a gente poderia sentar assim: meu filho, vamos bem aqui. Vamos ver bem aqui onde você pode servir no reino. Vamos ver bem aqui onde a gente pode fazer as coisas do reino. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer missões. Vamos aqui pensar uma viagem missionária. Vamos aqui pensar em algo e a gente sair para evangelizar. E muitas vezes a gente está sentando com pessoas porque a vida dela está tão atolada e ela está quebrando cabeça com herança. Ela está quebrando cabeça com um cartão de crédito. Ela está quebrando cabeça com financiamentos. E a gente tem que estar como pastor dizendo para ele: louco, meu irmão, tu está doido. Presta atenção. Enquanto a gente poderia ter tempo de quê? De ensino sobre os aspectos sobrenaturais, a gente tem que estar dizendo a mesma coisa que Jesus. O que eu tenho a ver com isso? Sabe? A gente está tendo que dizer para esse indivíduo que eu não sou um coach financeiro. Sabe? Eu tenho que estar dizendo para esse indivíduo que o discurso pelo qual nós precisamos gastar tempo é com as coisas do reino. Sabe? Irmão, cuidado com o que está dando certo, porque pode ser a tua morte. Aqui um outro ponto interessante é a avareza tamanha desse homem. Esse homem começa a ter algo que lhe sobra. Isso é interessante naquela perspectiva cultural daquela época, porque naquela época eles estavam subordinados ao Império Romano, e o Império Romano sugava o povo. Você não faz ideia. O Império Romano sugava o povo. Fora os tributos que o povo tinha que pagar com moedas, pagavam também com cereais, com produção. E mais ainda, os romanos não podiam ver nada sobrar, que eles tomavam. Então, o que esses homens faziam? Eles precisavam guardar nos seus celeiros, e às vezes esses celeiros eram escondidos. Então, alguém que conseguia naquela época ter celeiros, ter coisa sobrando, meu irmão, sempre foi ao longo da história, ter relação com terra os mais poderosos. Ter relação com terra é uma questão de riqueza, sabe?
E aí, dentro dessa perspectiva, esse homem começa a olhar para aquilo que lhe sobra como uma oportunidade de status. Uma oportunidade de status. E aí eu preciso tocar em você, nessa perspectiva também, porque o excedente da produção dele era o status de mostrar grandes o quê? Celeiros. Grandes celeiros era ele se apresentar diante dos homens como um homem o quê? Poderoso. Ó, esse aí Roma não toma. Esse aí retém, guarda, esse é poderoso. Esse aí, ó, venceu na vida. Venceu. Esse aí, ó. Porque por aquilo que os homens viam. Então aquilo que lhe era excedente era seu motivo de glória. Aí eu preciso parar e a partir daquilo que o próprio Deus já me lapiou, eu preciso também dar essa lapada para tu também. Né? Toda vez que o nosso salário aumenta, para que a gente destina? Toda vez que a gente aumenta salário, é promovido, o que a gente pensa? A gente pensa nas coisas do reino? Vamos ser sinceros, irmãos. Eu mesmo, irmão. Eita, agora é a hora de trocar o carro, ó. Eita, rapaz, agora é a hora de trocar de celular. Né? A gente começa a pensar em todos os aspectos materiais, mas nunca queima em nosso coração os aspectos do reino. A gente nunca pensa na ideia de que quando nós prosperamos mais, a gente vai dizer assim, rapaz, agora é a hora de eu dar aquele telhado da igreja. Agora é a hora de eu abençoar aquele projeto social da igreja. Agora é a hora de eu pegar e semear na vida daquele missionário. Agora é a hora de eu pegar e contribuir para aquela igrejinha que está toda caindo aos pedaços e eu vou dar os tijolos daquela igreja. A gente nunca pensa para o reino. E a gente tem que começar a pensar que isso é um problema sério que diz respeito sobre nós. Porque a gente sempre pensa em coisas que dizem respeito a nós. E somos tão hipócritas que a gente diz assim, eu vou dar carona para o irmão com meu carro novo. Não, mas a hora que precisar está aqui, viu, pastor Nelson, meu carro. A gente, sejam bem sinceros, irmãos, e a gente diz que Deus é que queima no nosso coração. Eu estou falando a partir daquilo que sou eu, rapaz. Eu não estou falando para vocês, não, estou falando a partir de mim. Ser bem sincero. Tudo aquilo que nos sobra, que não vem no excesso, a gente não pensa no reino. E a gente começa a dizer, a minha vida é tua, Senhor, eu quero queimar para ti, mas meu cartão de crédito não queima para ele. Eu não pego meu cartão de crédito e diz assim, pastor Nelson, está aqui, ó, toma. Vai comprar o som da igreja aí que o negócio está pipocando, dando problema. É a senha e tal, vai-te embora, antes que eu desista. Não, a gente não pensa nisso. A gente pensa em quanto o nosso limite pode dar para a gente comprar um iPhone 17 de 14 mil reais, pagando em 48 vezes, como se fosse um carro. Está entendendo uma coisa, irmão? E se a gente não começar a pensar sobre isso como igreja, nós somos um bando de hipócrita. Que fica cantando, dizendo, meu coração é teu, minha vida é tua, me leva para as nações. Tu não te leva nem para o teu bairro. Sabe? Nada do que tu tem, tu consegue pensar no reino. Tu sempre pensa no teu ventre. E aí, alguém chega e fala assim, está dando certo, hein? Está bem. Aí o ego, ó, estão vendo o meu celeiro. Deus está na minha vida. O diabo, irmão. Quem disse que sinônimo de prosperidade é sinônimo para ego? A maior prosperidade é a partilha. O que se diz como prosperidade é a capacidade de você chamar gente para comer à tua mesa e não tu sentar sozinho. As pessoas prósperas não são aquelas que olham para suas mansões e que olham para suas posses e que olham para tudo aquilo que você só usa sozinho. Isso não é prosperidade. E aí isso, o texto, ele leva uma lapada na gente aqui. Porque olha o que o texto diz. Meu Deus, olha o que o texto fala. A autossuficiência é muito clara nesse texto. A autossuficiência é tão clara nesse texto que esse cara conversa com ele sozinho. Meu Deus. Ele não conversa nem com o outro, não. Ele conversa com ele sozinho. Ele pergunta e responde. Você viu isso? O texto está lá. Não é isso que o texto fala? Porque eu duvido que se ele fosse perguntar para um sensato, ele saberia a resposta. Sabe? É o cara que está doido para fazer uma vontade de alguma coisa, e ele sabe que se ele for procurar o pastor dele vai dizer, meu filho, isso aí é perigoso. Então ele só olha no espelho e pergunta assim, o que é que tu acha?
Rapaz, eu acho que isso é uma bênção. Se eu fosse tu, não desperdiçava não. Sabe? E Deus falou comigo. Estava eu lá e Deus falou comigo. Quem foi que falou contigo? Eu mesmo. Né? E o texto diz isso, irmãos. Olha aqui, ó. Olha como é que aconteceu o texto. O texto diz que ele viu que estava muita coisa, a terra semeou muito. Aí o que ele fala? Ele pensou consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? Ele não foi procurar orientação, ele não foi procurar o conselho dos sábios. Ele pensa consigo mesmo: o que eu vou fazer? Aí, ó, presta atenção: o que eu vou fazer? Aí ele identifica um problema. Tu acha que ele pensa assim: o que eu vou fazer? Rapaz, tem muita coisa, eu acho que eu vou pegar e dar para os pobres. Rapaz, tem muita coisa, eu acho que eu vou semear no reino aí, né? Não, tem muita coisa, eu acho que eu vou começar a criar aqui um projeto social. Não, olha qual é o problema dele, que angustia: meu celeiro está pequeno. O que a gente pode aprender com isso bem aqui? Quando a gente começa a perceber que a gente dá certo na lógica dos homens, ao invés de a gente começar todas as possibilidades de que pessoas possam vir comer à nossa mesa, de que pessoas possam ser servidas por aquilo que estamos sendo abençoados, aquilo que poderia ser uma bênção se torna uma maldição, porque nós sempre olhamos a partir de uma ótica nossa, e a gente não consegue ver bênção, e sim problema. Qual era o problema dele? O celeiro está pequeno. Sabe por quê, Nelson? Porque para um ambicioso e autossuficiente nunca basta. O celeiro vai ser sempre pequeno. Nunca, irmão, o celeiro vai ser sempre pequeno. A gente sempre vai dizer que a vida, a gente nunca vai dizer que a vida está boa. Já percebeu? A gente sempre vai dizer que pode ter mais. A gente sempre vai, né? A gente sempre vai estar, e volta e meia, com alguém que a gente está em mais intimidade, a gente sempre vai chorar as pitangas. A gente sempre vai murmurar, sabe? E a gente sempre vai olhar e perceber que o celeiro está pequeno. A gente sempre vai ver problema ao invés de bênção. Ao invés de dizer assim: eita, que agora está farto. Vem, gente, Nelson, chama o povo que eu vou fazer um jantar lá em casa. A gente vai começar a dizer assim: essa minha despensa está pequena. E era sempre a despensa que proveu e nunca faltou. Agora vai faltar. Por quê? Porque ele começa a ver problema onde não tem. Ele começa a ver problema onde não tem. Sabe por que ele começa a ver problema onde não tem? Porque ele vai inventar a desculpa da solução. E a desculpa da solução é trabalhar mais. Entendeu aí? Aí por isso que a gente inconscientemente começa a dizer que a nossa roupa não presta, a nossa casa não presta, o nosso carro não presta, o nosso celular não presta. A gente começa até a fazer na frente dos outros assim: esse Motorola velho está travando. Essa porcaria. Mas se eu tivesse um iPhone, se eu tivesse um Samsung S o quê? Que eu não sei nem que número que está. Não sei. Se eu tivesse um Redmi não sei o que das alturas. Se eu tivesse um Google não sei o que das quantas. Sabe? Mas para a gente justificar o desejo de querer, a gente precisa problematizar o que a gente tem. Entendeu? O que eu vou fazer? Esse celeiro não presta. Esse celeiro é pequeno. O que eu vou fazer? Esse carro não presta, pastor. Mas quando eu ganhava pouco, eu dizia assim: ô glória. Quando a primeira vez que eu comprei ele, parcelado em 48 vezes, 1.0, 10 anos usado, e a gente todo feliz: aleluia, eu comprei meu carro. Agora a gente está ganhando mais, e aí o que eu vou fazer? Aí eu olho para ele: esse carro não presta. Não presta, pastor. Essa minha roupa não presta. Essa minha casa não presta. Essa minha mulher não presta. Oxe, não acontece? Eu estou mentindo. Hein? Aquela bichinha que andava na bicicleta não vai andar no Tucson, no carro. Qual é o carro bom aí? Sim, está na mão daí agora. Um SW4. Aí a bichinha que andou na bicicleta, passou pelo sofrimento contigo, na hora da glória, tu olha para ela: não, mulher, tu não serve não. Sabe? Porque tu é um problema na minha vida. Entendeu? A gente começa a criar problemas, porque aí, quando alguém nos perguntar por que nós estamos ocupados demais, porque a gente vai dizer assim: as contas, pastor.
Por que tu não está na igreja? Não, pastor, porque eu estou tendo que trabalhar demais, senhor. Rapaz, é a vida, senhor, é a correria. Isso é do diabo, irmãos. Porque não existia problema e nós criamos vários. Vários. E nós somos tentados todo dia. E eu falo isso com você todo dia. Meu carro está quitado e todo dia eu fico. Eu passo e olho, vejo um bonitão passando. E a gerente dizendo, você tem limites e parcelada. Aí eu olho para o meu e disse, oh, não presta. Está entendendo a coisa, irmãos? E a gente começa a arrumar problemas que vai nos tirar da presença. E a gente começa a dizer que a vida tem problema. Não, a vida não tinha, tu criou. Quando tu pensa assim, o que eu vou fazer? Eu estou bom demais, eu estou sem problema. Eu vou arrumar um problema para a minha vida. Que vai tirar a minha espiritualidade, que vai acabar com o meu casamento, que vai tirar a presença dos meus filhos, que vai tirar o meu tempo de servir o reino, porque eu estou sem problema, o que eu vou fazer? Sabe? O que eu faço, pastor Nelson? Está me sobrando, vou arrumar um problema. Para justificar para o pastor Nelson que eu não vim para o culto, porque eu estou trabalhando demais para pagar as contas, contas essas que poderiam não ter existido. E se a gente não parar e pensar que isso diz mais sobre nós do que sobre o louco da parábola, a gente vai continuar achando que as coisas estão normais em nossa vida. E a gente vai continuar arrumando mais problema. Porque sem problema a gente não justifica os nossos pecados da ganância e da autossuficiência. Não tem justificativa. A não ser que eu disser, sabe uma das coisas? Eu li um livro, Celebração da Disciplina. Eu não falo mais que a vida é uma correria. Eu não falo mais, assim, eu passei a tirar isso da minha boca. Eu preguei até um dia sobre isso na igreja. Quando no livro da Celebração da Disciplina diz assim, a gente fica usando, o autor diz assim, a gente fica usando que a vida é uma correria e tem gente que nem está correndo, mas tem que falar isso. Por quê? Porque sinônimo de ser bem-sucedido é estar em ativismo, em movimento. Quem te disse isso, irmãos? Jesus, muitos momentos, parou para estar com os discípulos. Qual é o momento da tua vida que tu parou para fazer nada? Aí tu acha que ser bem-aventurado é ser um cara que não tem tempo. Aí vai dizer, ele não tem tempo. Ó, Evandro. Ele não tem tempo nem para parar. Não tem, porque ele é um cara ocupado. Você já percebeu na lógica dos homens? Estar ocupado é sinônimo de ser bem-sucedido. E qual é o tempo que tu parou para a solitude? Para se desligar de tudo e de todos e dizer, Deus e eu no sertão. Era aí, Senhor, eu vou ali contigo. A gente não tem tempo. Porque o sinônimo da lógica dos homens é não ter tempo. E não ter tempo é elogio. Enquanto na Bíblia, não ter tempo é diabólico. E aí a gente está chamando isso de bem-aventurado. E a gente está se orgulhando de dizer, eu não tenho tempo. Irmão, eu vou começar a orar para Deus te dar tempo. Muito tempo. Sabe? Porque Ele te ama e Ele não quer que você se perca em si mesmo. Sabe? A gente precisa ir ler Eclesiastes para a gente entender o que é a valorização do tempo. A gente precisa ver um homem que disse assim, eu fui sábio para governar o reino e tolo para governar a mim mesmo. Você está sendo sábio para governar teus negócios e tolo para governar a tua alma. Sábio aos olhos dos homens. E aí a gente percebe que esse homem, na sua autossuficiência, conversa consigo mesmo. Ele é tão arrogante que ele acha que ele que produziu, mas é a terra que produziu. O que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar. Criou problema. Aí ele então disse, ele faz a pergunta e ele me responde. Então disse, eu já sei. Olha, eu já sei. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar esse celeiro e eu vou construir outros maiores. Irmãos, muitas vezes nós estamos tomados por coisas que queremos fazer, movido pelas nossas ambições ruins,
E a gente fica dando uma de João sem braço. O que eu vou fazer? Tu já sabe o que tu quer fazer, rapaz. Já está no teu coração. Tem gente que às vezes até procura alguém. Esse aqui nem procurou. Só perguntou e depois respondeu ele mesmo. Tem gente que até procura alguém, mas não procura num desejo de ser orientado, mas procura num desejo de encontrar validação. E se ele encontra alguém que traz para ele uma resposta que ele não esperava, não gostei. E ele vai ficar procurando, até ele encontrar alguém que valide o que já está onde? No coração, meu irmão. Porque já está lá. E aí quando alguém valida, ele diz, é de Deus. Aí um disse, 30 falou não, o diabo confirmou e ele disse que é Deus. Está entendendo? Porque na verdade diz uma frase, que não adianta você falar com alguém que não quer ouvir. Quando o seu coração está tomado, o que eu vou fazer? O infeliz já sabia o que ia fazer, rapaz. Ele fez um teatro, o que eu vou fazer? Ele já sabia que ele queria derrubar aquele celeiro, porque aquilo era o status dele, a glória dele, o orgulho dele, a autossuficiência dele, o eu dele. Isso aqui é uma da expressão mais diabólica que se tem, porque ele não chama nem ninguém à mesa para conversar. Ele decide as coisas entre ele e ele mesmo. Ele nem pergunta para Deus. Ele decide perguntar para ele e ele mesmo responde. Sabe, irmãos, isso é a maior expressão de um ser humano que quer caminhar sozinho. Porque você percebe que nesse cenário não aparece ninguém. Você já percebeu nessa narrativa que não tem ninguém. Não aparece mulher, não aparece filho, ele não consulta ninguém, não tem amigo. Geralmente, a vida daqueles que vivem para as realizações terrenas acabam tendo uma vida solitária e terminam sozinhos. Primeiro porque ele não confia em ninguém, porque ele aprende a não confiar em ninguém, porque ele acha que todo mundo quer roubar ele, todo mundo quer passar a perna dele, e aí ele começa a se afastar até dos irmãos da igreja, porque ele acha que os irmãos são tudo interesseiros. E quando ele não percebe, ele já está longe demais de casa para voltar. E aí ele decide andar sozinho. Ele decide ser o conselheiro dele mesmo. Ele decide ser aquele que orienta ele mesmo. Ele não pergunta mais nem para Deus, para nem fazer um teatrozinho assim, Deus, o que é que o senhor acha? Não, ele decide dizer, o que é que eu vou fazer? Já sei. Né? Olha o que? Irmãos, nós estamos em fevereiro de 2026. E aí eu te pergunto, na hora que tu virou o ano aí, tu está com as mesmas manias de 2025? É mover, é fazer, é não sei o quê. Qual foi o momento que você dobrou o joelho e entregou tua vida como um papel em branco a Deus e dizer, Senhor, em 2026 faça diferente. Não faça como eu quero, mas como o Senhor quer. A minha vida está aqui em um papel em branco, escreva a minha história. Mas o que a gente faz? Sejam bem sinceros, irmãos. A gente dobra o nosso joelho e fala, Jesus, que esse negócio dê certo, Jesus, que esse projeto dê certo. A gente apresenta tudo para o Senhor, como se Ele fosse o nosso Severino. A gente, ao invés de dizer, Deus, eu estou aqui e quero ouvir direção, a gente diz assim, Deus, estou aqui te dando direção. Como a gente trata Deus, você já viu como muitas vezes em nossas orações, de forma inconsciente, eu já fiz isso, e eu tento me policiar para não fazer. A gente trata Deus como se Ele fosse o último a saber, o mais carente de todos. Por isso que a gente começa com a canção, para mexer com Ele. Para Ele, né? Tu é bom, tu é legal, tu é soberano, tu é, ó Deus, tu é lindo, lindo, lindo és. E Ele começa a dizer, eu sou lindo, dizem que eu sou lindo. Aí a gente mexe com o ego dele, ele fica todo com o ego inflado. Aí depois que ele chegou lá, vem o golpe. Porque ele já está com o ego bom, né? Ele disse, Jesus, mas a gente já está aqui mesmo. Né? Senhor, o senhor poderia, né, facilitar um negócio aí, Senhor. O homem está difícil lá, manda ele assinar. E a gente começa a dizer coisas que Deus não sabe. Ele diz assim, Senhor, ó Deus, o meu marido está me dando trabalho. Aí Deus não sabe que ele está dando trabalho para você. Né? Talvez é Deus que está mandando ele te dar trabalho para tu orar. Sabe? Oh Deus, esse menino está tão rebelde, né?
Aí a gente começa a dizer para Deus coisas que a gente tem que fazer. Olha, presta atenção, olha como é que a gente ora. Senhor, a irmã Maria está doente, visita ela, Senhor. Eu fico olhando Deus e diz assim, como é que é aí? Quem tem que visitar é tu, criatura. Tu está mandando eu visitar. Não é assim que a gente faz, irmão. Seja bem sincero, a gente faz isso, irmão. A gente trata Deus como o desavisado, o carente, o que não sabe a notícia, o último a saber da fofoca. Sabe? E tudo isso a gente trata de forma inconsciente. E a gente quer que ele resolve as coisas. Quem que pede as coisas para o desavisado, Deus? A gente trata Deus como menino de recado. Deus toque no coração daquela pessoa. Sabe? Enquanto na verdade Deus está dizendo assim, meu filho, exerça o poder da intercessão, repreenda o mal e vai lá, seja a minha voz que toque. Seja a minha mão que acolhe. Seja a visita que o enfermo precisa. Sabe? Porque não é isso que o texto diz? Tive fome, me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava preso e fostes me ver. E a gente fica dizendo para Deus visitar o cabra. Meu Deus, o que a gente está fazendo, irmãos? Sabe? O que a gente está fazendo? A gente fica, sabe? Por quê? Porque nós estamos ocupados demais. Já sei. Com autossuficiência. Um eu tomado, sabe? 4 vezes ele diz meu. Eu. Ele consulta apenas a si mesmo. Sabe? Ele é tomado de si. Ele diz, eu tenho muitos bens. Olha a arrogância. Eu tenho, é meu, é eu. É eu o quê, irmãos? Prosperidade sem gratidão. Planejamento sem eternidade. Segurança sem Deus. Tudo isso é nada. E quando nós olhamos Paulo em Filipenses capítulo 3, Paulo está, enquanto rico, descansa no seu eu e se gloria de si mesmo. Paulo está dizendo, eu nada tenho nesta vida por preciosa. Ou seja, enquanto o outro se orgulha de sua segurança, se orgulha do que ele fez, Paulo está dizendo, a oportunidade que eu tinha de ser baparicado, bajulado, elogiado pela lógica dos homens, para mim isso é nada, para mim isso é esterco, para mim isso é nada. E aí vem o veredito divino, para a gente concluir. No veredito divino, Deus vira, Jesus contando a parábola e diz assim, o texto é muito claro, Deus vira para ele e fala assim, porque ele disse, olha, eu tenho muita coisa, está armazenado, agora tu merece, descansa, tu merece. Eu já vi gente dizer isso, irmão. Eu mereço, eu trabalho tanto, será se eu não mereço? Eu já vi gente dizer isso. Eu trabalho feito um jumento, será se eu não posso usufruir? Às vezes briga até com a mulher assim. O jumento aqui trabalha pra caramba, será que ele não pode sentar na frente da Netflix, na sua televisão de 70 polegadas? Pedir seu iFood, no seu iPhone, eu mereço. Afinal de contas, eu trabalhei para isso. Eu preciso descansar. E quando Deus está dizendo assim, meu filho, tu não está aí para descansar não. Tu está indo para o quê? Trabalhar. Mas não para si. Para quem? Para o reino. Mas o que nós estamos fazendo? Trabalhando demais para a gente. É por isso que a gente acha que merece descansar. Então, se tu quer o descanso dessa terra, tu não terá o descanso dos céus. Porque quem quer perder o descanso dessa terra, vai ganhar o descanso do céu. Não é isso que o texto disse? Quem quer perder aqui, vai ganhar lá. Quem quer ganhar aqui, vai perder lá. É o que o texto diz, o cara fala, eu descanso, agora pode descansar, pode comer. Irmãos, às vezes são expressões para fugir da nossa consciência do Espírito Santo. Aí às vezes a gente vai num restaurante bem caro, não tem problema nenhum ir num restaurante bem caro. É quando ir num restaurante bem caro, é a ocupação de horas de trabalho, de mais estresse, de mais situação, que vai roubar tudo que é mais de precioso de você, e você está dizendo que você merece isso. É isso que você merece? É isso? Não ter tempo? Você já viu aquele filme Clique? Cara, aquilo ali é perfeito. Aquilo nos mostra que a hora que a gente vai acordar, as crianças já cresceram, e tu quer brincar com a criança e chamar a menina para ir para o colo. Qual é, pai? Negócio de colo, só. Meu filho, vamos jogar bola. Que bola, pai? Porque perdemos as coisas mais preciosas dessa vida.
perdemos a família, perdemos a igreja. Bicho, isso aqui é bom demais, você está doido. Aí sabe qual é uma coisa que está tão errada? Porque quando eu olho para a Bíblia, a igreja se reunia todos os dias. A gente não consegue nem reunir 2, 3 vezes na semana. É problema isso. Então tem alguma coisa errada, irmão. Aí a gente começa a dizer assim, não, pastor, mas o senhor tem que ver a lógica da época, a justificativa do pecado. A lógica da época, porque naquela época eles eram agricultores, não sei o que, irmãos. Cada um tem sua tribulação da sua época. O que a Bíblia diz? E não vos conformeis? Nós estamos todos conformados, com a justificativa na ponta da língua, para dizer que a gente não consegue às vezes tirar nem um tempo de 12 horas na presença do Senhor. A gente não consegue tirar 2, 3 dias. Uma conferência parece um esforço, enquanto isso aqui é um privilégio. Enquanto amanhã, talvez você tenha que dizer para o pastor Nelson assim, pastor Nelson, sabe a igreja de manhã, porque a gente vai ficar de manhã, de tarde, de noite aqui. E a gente está achando que está fazendo muito, depois de um dia de trabalho, vir para cá numa sexta-feira à noite, enquanto na verdade é um privilégio compartilhar das verdades dos céus. Sabe, isso aqui é privilégio. Isso aqui é graça, é oportunidade que estamos tendo de sermos edificados. E não é sacrifício, irmão. O que é que tu está perdendo, Big Brother? O que é que tu está perdendo? Que tu está perdendo mesmo assim? O que é que a gente está perdendo? Que faz com que a gente se glorie de estar aqui. O que é a perda que a gente teve agora? Eu fico tentando pensar, o que é que eu estou perdendo nesse exato momento de estar aqui? É o Big Brother? É a novela? É a minha série? O que é que eu estou perdendo? Irmãos, às vezes a gente fica julgando que isso aqui é um sacrifício, porque na verdade, inconscientemente, nós estamos tomados igual este homem, que achamos no direito que merecemos descansar, que merecemos comer e que merecemos beber e nos regalar segundo a lógica deste mundo. E tem gente que às vezes tem cara de pau de dizer para o pastor assim, por que você não foi? Ah, porque eu estava cansado demais. Eu mereço descansar, eu trabalho muito. Sabe, irmãos? Louco. Tem outra palavra para dizer? Louco. Está errado então, está louco, então desacelera. Está errado, está louco, você gosta de viver só para trabalhar? Tá, cadê essas relações, cadê? Louco, está louco. Está louco interna, vai lá levar para o CAPS. Sabe, e a loucura aqui não é a insanidade dos homens, segundo a lógica dos homens. Essa insanidade aqui não é intelectual, mas sim moral, porque perdeu o sentido. E é como diz em Salmo 14, 1. O louco diz no seu coração, não há Deus. E quando nós tiramos Deus de tudo, tudo é possível, tudo é lícito. Podemos fazer tudo. Quando começamos a ficar com as nossas justificativas, de que não temos tempo para a presença, a gente tenta justificar a nossa ausência, para causar nos outros sensibilidade, dizer, tadinho nada, tu que te meteu nessa furada. Eu não tenho dó de ti, não. Não tenho, não, irmão. E não tenha dó de mim, porque eu já vi numa situação lá atrás, e aí, Nelson lembra, eu vou testemunhar sobre isso aqui. Eu não sei se Jonas lembra disso. Eu não sei se Jonas lembra, que eu liguei uma vez para ele e disse assim, Jonas, eu estou tendo tendência suicida. Não sei se Jonas lembra disso. Eu estou olhando para o negócio da cortina e me vendo pendurado. Eu estou olhando para o negócio da escada e me vendo pendurado. Sabe por quê, irmãos? Eu estava trabalhando em 6 lugares. Você faz ideia disso? E ainda sendo pastor, louco, estava doido, louco, sabe? 6 lugares, irmão, 6, 4 cursinhos e 2 escolas, eu estava doido, tudo que eu tinha era dinheiro no bolso, e menos vontade de gastar, porque eu comecei a ter um burnout, o que eu queria era chegar em casa e me isolar de tudo e de todos, subir o púlpito num domingo para pregar por obrigação, a vida perdeu o sentido, minha esposa me chamava para sair, eu não queria sair. E eu lembro de uma vez que eu estava no quarto sozinho, e aí eu olho para a cortina, eu vejo aquele lugar que bota a cortina, eu me levantei. Eu disse assim, será que esse negócio aqui me segura? Aí foi quando eu liguei para o Jonas, não sei se o Jonas lembra disso. Eu disse, Jonas, está acontecendo um negócio estranho, eu estou começando a pensar em me matar. Porque a vida perdeu sentido. E eu estou com dinheiro no banco, eu estou sendo extremamente paparicado e elogiado na cidade, que Deus se lembra disso. Mas a vida perdeu sentido, nem prazer para pregar eu tinha mais. E eu comecei a dar desculpas na igreja, eu estou passando mal, bota alguém para pregar. Porque eu estava ocupado demais com quem? Porque a galera estava dizendo, esse professor é top. E os caras estavam dizendo assim, vem trabalhar com a gente, tu paga quanto? Aí de 60, não, o cara está me pagando 100,
Tu cobre? Eu cubro. Meu passe, me sentindo um jogador da seleção. Louco, desvairado, louco, dando aula de manhã, de tarde, de noite, louco. Ainda bem que reconheci que eu tinha que precisar pedir ajuda. E aí eu falei para o Jonas, conversei sobre isso. Teve outro momento que eu estava na sala chorando, eu olhei para a escada, o pastor Nelson conhece bem a escada, acho que o Evandro também. Eu fui na escada assim, eu tirei o cinto da minha calça. E quase eu cometi suicídio ali, irmãos. E não era o diabo não, irmão. Eu estava cheio de quem? De mim mesmo. Quando a gente está cheio de si mesmo, nada faz sentido. Eu estava no meu melhor momento profissional dessa cidade. Gente até me convidando para ser candidato a vereador. Era porque eu dava aula em 3, 4 cursinhos. Eu estava me sentindo aquele do curso Teorema, como é? O Marco Aurélio. Os caras me chamando para compor chapa, para não sei o quê. Mas tudo aquilo não me alimentava, não me saciava. Aquilo que eu julgava que seria a minha realização, cadê? Nunca vai te saciar. Se tu acha que vai te saciar, aumentar teu celeiro, vai não, irmão. Se tu acha que um dia tu vai dizer que vai descansar, tu vai não, irmão. Tu nunca vai te saciar. O vazio vai ser sempre monstro. E o sentido vai se perder. E quando tu menos esperar, tu está querendo é morrer e não viver. Porque como diz o final do texto, do que adianta ser rico na vida e não ser rico para com quem? Com Deus. Coloque-se de pé. Esse homem considerava ganho a vida. Mas Paulo considerava no texto de Filipenses perda. Esse homem achava que ia encontrar descanso para sua alma, acumulando. Paulo sabia que o descanso para sua alma era a cruz. Que loucura! Paulo dizer que o descanso para a alma dele é cruz, Deus. Que doideira, meu Deus. Esse homem estava buscando segurança e estabilidade. Paulo estava abrindo mão de tudo. Paulo estava dizendo: em nada eu tenho a vida por preciosa. Meu Deus do céu. Esse homem terminou sendo chamado por Deus de louco. E Paulo vai dizer que a nossa vida se tem como propósito em conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Se no teu trabalho Cristo não tem se tornado conhecido, sabe qual é o problema? Não é o trabalho, é porque você não conhece Ele. Eu vou repetir isso. Se no teu trabalho Cristo não tem se tornado por ti conhecido, o problema não é o teu trabalho, o problema não são as pessoas, o problema é que você não o conhece. Porque quando nós conhecemos a Cristo, o que mais queremos é que as pessoas à nossa volta o conheçam. Lembra da mulher samaritana? Ela correu para o seu povoado. Ei, eu encontrei o Cristo. Eu não sei quantos anos você está no seu trabalho, eu não sei quantos anos você tem uma relação com esse cliente, mas se ele nunca conheceu a Cristo através de você, o problema não é teu cliente. Eu preciso orar a Deus para Deus te tirar da vida dele. Eu preciso orar a Deus para Deus te tirar desse trabalho e colocar gente que torna Cristo conhecido lá. Porque você precisa sair daqui entendendo que o problema não são eles, o problema é você. O problema é você que ficou louco. E eu estou falando de alguém que um dia ficou louco e que tem que lutar todo dia para não enlouquecer de novo. E que tem que lutar todo dia. Delcio sabe que às vezes eu converso com o Delcio, o povo está me chamando. Irmãos, eu não boto nenhum currículo. E tu acha que isso é motivo de glória? Isso é perturbação da minha alma. Eu não coloco um currículo nessa cidade. E todo o povo ligando. Tu acha que isso é motivo de glória para mim? Eu oro para Deus dizendo: Deus, não deixa o meu monstro, o meu ego, enfim, vai descer e eu me perder. E o que é mais precioso, que é conhecer a Ti e torná-lo conhecido, eu deixar de lado em busca das minhas realizações pessoais, sabe? E às vezes a gente está achando que é Deus que está enviando essas propostas. Lembra de Daniel? Sadraque, Mesaque, não é de Deus não, irmão. Às vezes é o diabo. Presta atenção, a prosperidade, vou repetir, a prosperidade só é bênção se ela for compartilhada.
Se tu está enriquecendo, aumentando salário, e tu só está te endividando, alguma coisa está errada. A gente precisa, e aí, irmão, se eu não viesse aqui te provocar a pensar sobre isso, e ficar a gente dizendo que eu quero ir para Jerusalém, Senhor me faz um missionário, não sei o quê. Irmão, que isso, irmãos? Se a gente não começar a mudar as nossas posturas, a gente vai ficar sempre só teatralizando e não encarnando. E a mensagem, ela não pode ser teatral. Ela precisa ser encarnacional. Ela tem que encarnar em você e em mim. E eu preciso saber, e é uma das coisas que eu oro todo dia. Eu oro isso todo dia. Eu disse, Senhor, eu preciso entender que eu estou indo para aquela escola não ganhar dinheiro, mas tornar o Senhor conhecido. Eu preciso entender que eu vou naquele cursinho tornar o Senhor conhecido. E sabe o que mais alegra meu coração? É quando eu termino minha aula, alguém vem me procurar e o assunto é Jesus. É como eu me apresentei para a turma do cursinho, e eles não sabiam que eu era crente, não sabiam que eu era pastor, porque eu não me apresento nada sobre isso, eu vou conversando com eles, e no meu jeito, e eles riem, e não sei o quê, e no final chegou um rapaz, chegou uma menina, e disse assim, professor, o seu sorriso me contagia. Professor, eu quero tirar uma foto com o senhor. Olha o que o menino falou. Eu quero tirar uma foto, sabe? Pediu para a menina tirar a foto. Ele disse assim, e por que tu quer essa foto? Ele disse assim, professor, eu vou imprimir essa foto. Eu vou botar no meu quarto. Para que toda vez, quando eu estiver pensando que a vida não tem sentido, eu vou olhar para essa foto e ver um homem que tem algo diferente. Aí, antes de me envaidecer, eu disse, é Deus, meu filho. Porque foi a oportunidade que eu tive para pregar para ele. E ele disse, eu sabia. Sabe? E o menino desviado. Entendeu? Irmãos, nós desperdiçamos oportunidades. A gente acha que às vezes é a gente, que o brilho do Espírito brilhe mais do que você. Que você seja aquele que diz que não sou eu, mas Cristo. Que você diz, eu me reduzo para que Ele seja apresentado. E aí tu acha que Deus está te colocando em grandes lugares, e você está achando que Deus está te honrando, pelo amor de Deus. Que loucura é essa, irmão? Não é que Deus está te honrando, é Deus que está te levando para que Ele seja glorificado, porque as coisas são por Ele, por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Não é para te honrar, é para Ele ser glorificado. Aí você, Deus está me honrando, é Deus, eita meu Deus do céu, o menino não entendeu. Não é para tu pensar isso, criatura, é para meu nome ser glorificado. É para isso que eu estou te mandando a sentar na mesa do rei. É por isso que eu estou te mandando sentar com os poderosos. Não é para tu dizer, olha onde Deus me trouxe, Nelson, que bênção. É Deus dizer assim, meu filho, eu estou te levando como mensageiro para que torne conhecido a mim. É isso, irmãos. Então, se Deus está te levando a lugares grandes, não é para tu ganhar dinheiro, não é para tu aumentar celeiro, é para tu dizer, aqui está um profeta, aqui está um homem de Deus, aqui está alguém. Porque, irmãos, eu sempre falo isso para os meus irmãos da igreja, vocês vão a lugares que eu não vou. O Nelson não vai a alguns lugares que muitos de vocês vão. O Nelson não senta em mesas que vocês sentam. E por que vocês estão sentando nessas mesas? Só para negociar, só para falar de dinheiro. Enquanto desperdiçam a oportunidade de revelar a Cristo, que isso nos perturbe, que isso nos incomode, que as mesas que tu sentar não é sobre as tuas glórias, não é sobre ti, não é sobre o dinheiro, é sobre Ele. Não perca a oportunidade. Às vezes tu senta e fazem negócios milionários, e Cristo não foi nem glorificado. Tu nem chamou o cara para dizer assim, eu vou orar bem aqui contigo. Irmãos, acabou. Foi nada isso. Não valeu de nada. Perdeu o que poderia ter sido ganho. Cante essa canção. Essa canção, ela me impacta muito. Hoje eu chorei demais com essa canção às 5 horas da manhã. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Tua graça é o que me basta. É isso. É isso.
isso e parece que não basta, E cara. sem você não tem pra onde ir. Parece que não basta. E eu tenho que ficar todo dia lutando comigo mesmo e dizendo: basta, Gilberto. É isso que basta. É isso que te supre. É isso que te sustenta. É isso que é a causa. É isso que é o propósito. É isso que te move. Ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar? E aí tu os tá te meus alegrando tesouros e te orgulhando porque tu tá sentando em mesas e e estão te me elogiando esquecer e estão falando bem do teu trabalho e tu que nunca apontou para Cristo e tu nunca deu glória a Deus e tu não disse que foi Ele que te tirou daquela desgraça de vida, daquela miséria, daquela sarjeta, daquela vida, e Ele te colocou em palácios, Senhor. mas não é para tua glória, é para a glória dele. É o que me basta. Que isso seja sincero, que isso seja uma confissão, que isso seja um desejo da gente, irmãos. Talvez vai ter gente que vai ter que sair daqui e pedir demissão. Eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder. De que sem adianta? ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus Que adianta, tesouros Do que adianta? e me esquecer daquele. Então diga isso como uma confissão, um desejo. Não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Que seja a nossa oração, que seja a nossa oração. Diga, se eu não tenho, que seja um grito, que seja um grito. De nada, Nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua Presença é o que me basta. Oh! Oh! Eu vou, eu te levarei comigo. Aleluia! Oh! Tua presença. Eu não ia fazer isso, mas eu estou incomodado, né? Se você está no seu trabalho dizendo assim: pastor, eu precisava ouvir isso, eu estou fazendo muita besteira, eu não estou glorificando a Deus, Deus está me levando a lugares e eu estou achando que é honra, e quando na verdade é missão, e eu estou metendo os pés pelas mãos, e eu preciso rever muita coisa, e essa canção precisa ser um grito que ecoa todo dia na minha vida. Eu quero te chamar aqui para a gente orar junto, porque, irmãos, todo dia eu tenho que lutar com isso, todo dia eu tenho que lutar com isso, todo dia, porque isso é uma das coisas que me persegue, todo dia.